Eu me chamo Joaquim e até hoje não consigo entender como deixei tudo chegar ao ponto em que chegou. Minha mãe diz que sou distraído por natureza, que eu vivo no meu mundinho e esqueço das coisas mais simples, tipo levar o lixo para fora ou pendurar a toalha depois do banho. Mas naquela época, quando tudo aconteceu, eu era mais que distraído. Eu era um adolescente inseguro, ainda tentando lidar com a falta que meu pai me fazia. Ele saiu de casa quando eu tinha 10 anos, sem se despedir direito. Depois disso, a casa ficou silenciosa de um jeito difícil de descrever. Minha mãe fez o que pôde para me dar uma vida normal, mas eu notava que por trás das contas que ela calculava no caderninho e do turno extra que arrumou, existia um cansaço que ia muito além da exaustão física. No fundo, nós dois vivíamos uma dor que nunca admitíamos em voz alta. Nessa época eu passava muito tempo sozinho. Saía da escola, almoçava arroz com feijão e um bife acebolado que ela deixava pronto, e em seguida corria para o meu quarto para jogar no computador. Não era um tipo de reclusão deprimente, mas eu simplesmente não via muita graça em ficar na sala assistindo aos programas de fim de tarde. E já que minha mãe trabalhava fora, eu me acostumei a cuidar de mim mesmo. Só que essa rotina confortável teve uma quebra quando ela me pediu, numa certa sexta-feira, para procurar uma caixa de enfeites antigos no porão. A ideia era reutilizar algumas peças de madeira para nossa decoração de fim de ano, algo que ela queria fazer sem gastar quase nada. O porão da nossa casa nunca foi um lugar convidativo. Tinha um cheiro de terra úmida, como se tudo ali estivesse meio apodrecido e empapado de mofo. A lâmpada, uma daquelas penduradas por um fio antigo, piscava de vez em quando. Eu não gostava de ficar lá, ainda mais porque depois que meu pai saiu, ninguém se preocupava em organizar nada lá embaixo. Então, tudo se acumulava. Móveis quebrados, malas empoeiradas, caixas velhas. Foi fuçando esse caos que encontrei uma caixa de papelão grande coberta por um pano. Lá dentro, entre algumas quinquilharias de madeira e pedaços de tecido, havia um embrulho bem pesado. Quando abri, vi que era uma pequena estátua de barro do tamanho de um pote de margarina, representando uma figura meio indefinida. Podia ser uma pessoa, mas o rosto estava desgastado e mal dava para distinguir olhos ou boca. Havia uma rachadura que ia do topo da cabeça até próximo dos pés, mas não parecia que a estátua fosse se partir por completo. Na hora, senti um arrepio. Não era medo exatamente, mas algo no ar me deixou inquieto, como se eu estivesse sendo observado. Pensei que fosse alguma lembrança ruim. Talvez esse objeto tivesse sido de alguém da minha família, e aquilo me deixava desconfortável, pois lembrava a ausência do meu pai. Só que em vez de devolver a estátua para a caixa, eu a coloquei em cima de uma bancada velha. Fiquei olhando por alguns segundos, quase esperando que ela se mexesse. Parecia loucura, mas juro que tive essa impressão estranha. No fim, subi do porão sem levar a estátua comigo. Quando minha mãe chegou do trabalho, eu só comentei que tinha encontrado uns enfeites meia-boca e que precisaria de algum reparo. Ela disse que tudo bem, que veria isso no dia seguinte. E a vida continuou, pelo menos durante o resto daquela noite. Fiz meu lanche, assisti a um vídeo de humor na internet e fui dormir na esperança de que o sábado chegasse logo para eu ter um descanso da semana de provas na escola. No dia seguinte acordei cedo e decidi me antecipar. Antes que minha mãe me pedisse, desci ao porão de novo para pegar a caixa de enfeites. A lâmpada piscou como de costume e eu fiquei ali, meio grogue de sono, olhando o lugar. Foi então que notei algo. A estátua de barro não estava mais na bancada. Primeiro, pensei que ela tivesse caído e quebrado. Revirei tudo, iluminando com a lanterna do celular. Nada. A estátua simplesmente havia sumido. Fiquei uns bons minutos procurando e não encontrei sinal de cacos ou de barro espalhados. Era como se alguém tivesse tirado ela dali. Subi para o andar de cima com a caixa de enfeites e comentei com minha mãe que eu achava ter visto uma estátua, mas que agora não a encontrava. Ela deu de ombros e respondeu que talvez eu tivesse confundido as coisas.
podia ser um pedaço de madeira ou um vaso velho. Ela claramente não levou aquilo a sério e eu também não insisti. A verdade é que fiquei bastante balançado com a possibilidade de ter imaginado algo. Passei o resto do sábado me ocupando com afazeres leves e aproveitei para jogar videogame. Mas no começo da noite, enquanto eu estava no meu quarto, ouvi um barulho vindo da porta que desce para o porão. Parecia o rangido de dobradiças, mas de um jeito mais prolongado, como se alguém tivesse empurrado a madeira bem devagar. Fui até o corredor já com o coração acelerado e me certifiquei de que a porta continuava fechada. Tudo estava normal, nenhuma porta aberta, nenhuma janela batendo. Pensei em culpar o vento, mas não havia brisa nenhuma entrando pela casa. Decidi que não valia a pena alimentar paranoias. Voltei para o quarto e ignorei o incômodo. Durante a madrugada, acordei de um jeito abrupto, sem entender porquê. Meu quarto estava escuro e a porta estava fechada, como sempre deixo. Foi quando reparei num cheiro muito forte, uma mistura de mofo com algo doce, quase como aquele perfume barato vendido em bancas. Levantei, acendi a luz e procurei a fonte do cheiro. Podia ser alguma comida estragada que eu tivesse esquecido no quarto, mas não encontrei nada. O cheiro impregnava tudo e meu nariz começou a arder. Uma sensação de sufoco tomou conta de mim. Então, de repente, o odor se dissipou como se uma corrente de ar gelado atravessasse o quarto. Já era tarde, eu estava assustado e perdi o sono. Fiquei mexendo no celular até o dia clarear. No domingo, aproveitei para perguntar discretamente à minha mãe se ela já tinha visto alguma estátua de barro guardada pelo meu pai. Ela me olhou com estranheza e respondeu que meu pai colecionava uns objetos antigos, sim, mas que a maioria tinha ficado com ele depois da separação. Ela acrescentou que nas pressas da mudança, algumas peças pequenas podem ter ficado esquecidas no porão. Eu insisti que havia visto algo com uma rachadura, e ela apenas afirmou que não fazia ideia do que eu estava falando, mas que eu podia jogar fora qualquer tranqueira que achasse suspeita. Esse assunto começou a me perseguir mentalmente. Eu tinha certeza de que não era invenção minha. Porém, a explicação mais simples era que eu devia ter confundido o que vi. E por isso, tentei não dar atenção. Quando se é adolescente, a gente segue em frente rápido, mesmo que algo nos intrigue. 2 dias depois, minha mãe me deixou encarregado de levar uma caixa de livros para o porão, já que eu estava de férias e ela ainda não. Eu não queria descer lá, mas não tinha muita escolha. Abri a porta que dava acesso à escada. A lâmpada velha piscou e comecei a sentir o cheiro de mofo outra vez. Fui adentrando devagar com o coração na boca. Cheguei lá embaixo, coloquei a caixa no canto e me virei para ir embora. Neste momento, percebi um vulto no canto mais escuro, bem perto da bancada onde eu tinha deixado a estátua. Era baixo, não chegava à altura de um adulto, mas tinha uma silhueta esquisita. Os ombros eram desalinhados e a parte de cima parecia inclinada. Não vi detalhes de rosto ou roupa, foi apenas um borrão na penumbra. Gelei na hora, pisquei e a coisa pareceu se mover para trás de uma pilha de caixas. Senti um calafrio subindo pelas costas. Sem pensar muito, subi as escadas num pulo só e fechei a porta. Fiquei escorado ali por um tempo, me perguntando se eu tinha visto mesmo alguma coisa ou se a imaginação me pregava peças. Os dias seguintes foram marcados por esse pensamento recorrente: o que tem no porão? Na mesma época, comecei a ouvir ruídos no meio da noite, vindos do andar de baixo. Parecia algo arranhando as paredes, passos curtos ou o barulho de caixas sendo mexidas. Perguntei para minha mãe, que dormia no quarto ao lado do meu, mas ela nada ouvia. Qual é, Joaquim? Talvez seja um bichinho, mas se preferir, amanhã verifico com você. E eu ficava quieto porque nem eu conseguia explicar direito. Minha vida começou a girar em torno desse medo. Eu passava as tardes encolhido no sofá, sem coragem de abrir a porta do porão. Em uma dessas tardes, decidi tomar coragem e fazer uma busca mais completa lá embaixo. Catei uma lanterna mais potente e desci. Precisava provar a mim mesmo que não era louco.
Vasculhei cada canto, afastando caixas e sacolas enquanto a lâmpada velha tremelicava. Foi aí que encontrei a estátua novamente. Só que desta vez, ela estava apoiada num banquinho, quase no centro do porão. Por incrível que pareça, a rachadura tinha aumentado. Isso era visível. Tinha se aberto em forma de fenda escura e, se eu forçasse a vista, podia jurar que havia algo como um pontinho vermelho lá dentro, uma espécie de mancha ou pedra, não sei. Eu fiquei estático tentando decifrar aquela cena. Como que a estátua tinha ido parar ali se dias antes eu não a encontrara de jeito nenhum? E por que a rachadura parecia maior? Aproximei a lanterna e foi então que ouvi um som baixinho, como se alguém roçasse um pano no chão. Virei de súbito e focalizei o feixe de luz. De relance, vi o vulto outra vez, metido entre uma estante velha e o freezer desativado. Minha reação foi gritar: "Quem tá aí?" Claro que não obtive resposta, só ouvi algo correndo rápido. Fiquei tão aflito que comecei a subir a escada de costas, sem conseguir tirar a lanterna do canto. Quando cheguei ao topo, tranquei a porta às pressas com a pequena tranca de ferro que havia ali. Meu coração parecia que ia explodir. Durante vários minutos fiquei na cozinha, sentado, repetindo para mim mesmo que eu não tinha visto nada concreto. Só que no íntimo, eu sabia que aquilo era real. Alguma coisa estava lá. O que quer que fosse, parecia se mover, se esconder e vigiar meus passos. Decidi conversar com o meu primo Caio, que era um pouco mais velho e curtia assuntos de terror. Ele gostava de jogar RPG e ler sobre lendas sobrenaturais. Marcamos de nos encontrar na padaria perto da escola, pedi um suco gelado e contei em detalhes tudo o que eu vinha vivendo. Ele me ouviu com olhos arregalados, mas sem duvidar de mim. Se eu fosse você, pegava essa estátua e jogava fora de uma vez. Às vezes, objetos assim carregam alguma carga estranha. Ele não usou a palavra amaldiçoado ou algo do tipo, mas ficou implícito que era essa a ideia. Confesso que a sugestão me atraiu. Talvez fosse um jeito de acabar com aquilo. Naquela noite, esperei minha mãe dormir e desci para o porão. Levei um saco plástico grande e um martelo. Queria quebrar a estátua ali mesmo, colocar os pedaços no saco e jogar tudo na lixeira da rua. Porém, quando cheguei ao pé da escada, a lâmpada, já meio solta no soquete, não acendeu. A escuridão tomava conta do lugar, e a luz do meu celular era a única coisa que eu tinha para enxergar. O cheiro de mofo estava ainda pior, e o ar pesado quase me fez tossir. Fui tateando em direção ao banquinho, mas ele estava vazio. Droga, eu senti um vento fraco, como se alguém tivesse passado correndo perto de mim. O que veio em seguida foi um som de respiração contida que me fez gelar. Não dava para determinar a posição exata, mas parecia muito próximo. Apavorado, apontei o celular na direção que achei ter ouvido algo se mover e apertei a lanterna. Por meio segundo, juro que vi uma figura disforme, menor que um adulto, mas não exatamente infantil. Era como um corpo de barro que se encurvava de modo antinatural. No rosto não havia olhos, só um rasgo que poderia ser uma boca. Meus olhos lacrimejaram de medo e a criatura sumiu novamente no breu. Eu larguei o martelo e corri escada acima. Senti passos atrás de mim por instantes, embora eu não conseguisse ver nada. Fechei a porta e recuei 2 passos, tremendo e suando frio. Não consegui dormir mais naquela noite. Passei as horas seguintes sentado no corredor, tentando entender o que acontecia. Quando o dia clareou, fui para a cozinha e tomei café com minha mãe. Ela estranhou meu rosto pálido e perguntou se eu estava doente. Eu disse que só estava cansado. A verdade é que eu precisava de um plano. Não dava mais para fingir que era imaginação ou um rato grande. Eu sentia uma presença real, algo capaz de esconder a estátua e se mexer por vontade própria. Uma semana depois, falei com um colega de escola que disse conhecer uma senhora que entendia dessas coisas místicas. Ele comentou que ela fazia benzimentos e simpatias. A essa altura, eu estava disposto a qualquer coisa. Com a desculpa de que ia estudar na casa desse colega, peguei minha bicicleta e fui até a casa da tal senhora. Ela morava numa construção antiga com um portão de metal enferrujado.
Com certa vergonha, bati palma e aguardei. Quando ela abriu a porta, não me olhou com espanto, mas com uma espécie de curiosidade. Me convidou a entrar, me oferecendo um chá. Então expliquei tudo, inclusive a parte da estátua e do vulto no porão. Ela permaneceu em silêncio até que comentou: algumas coisas antigas guardam histórias. Às vezes, quando a gente mexe em lembranças que não foram curadas, elas tomam forma. Eu não tinha certeza se ela falava de entidades literais ou só de feridas emocionais que deixam a gente vulnerável. Ela me recomendou um pequeno ritual de proteção, usando sal grosso e um incenso de ervas. Disse que eu deveria entrar no porão e dizer em voz alta que aquela presença não era mais bem-vinda, e então destruir o objeto. Na manhã seguinte, minha mãe saiu para trabalhar. Eu juntei as coisas que a senhora me deu: um punhado de sal grosso num saquinho, um incenso comprido e um isqueiro. Me armei de coragem e fui até a porta do porão. Meu coração estava acelerado, as mãos suadas. Desci os degraus e dessa vez a lâmpada funcionou de forma estranha, piscando mais do que antes. O lugar parecia envolto numa penumbra, mesmo com a luz acesa. Espalhei um pouco de sal em volta da bancada. A cada passo, eu sentia um arrepio subindo pela minha nuca. Acendi o incenso e deixei a fumaça tomar conta do espaço. O cheiro não era dos melhores, mas algo em mim ganhou determinação. Balancei a fumaça no ar e disse o que a senhora me instruiu: não te quero neste lugar, saia daqui e leve tudo o que é seu. Eu não autorizo mais a sua presença. Senti o coração disparar, pois me soava absurdo falar com o vazio. Mesmo assim, continuei. Foi quando ouvi passos no canto mais escuro. A lâmpada piscou 2 vezes e por um segundo ela se apagou. Na escuridão, tive a impressão de ver aquela figura outra vez, contorcendo o corpo como se tentasse sair da sombra. Um som gutural escapou, algo entre um gemido e uma gorgolejada. Senti um cheiro asfixiante, misturando mofo e podre. Num instinto de sobrevivência, acendi a lanterna do celular e apontei. A criatura estava ali, curvada contra a parede, com a superfície do corpo cheia de trincas, como se fosse realmente feita de barro velho. Na rachadura maior, no centro do peito, brilhava um ponto avermelhado, quase como uma brasa. Eu não te quero aqui, gritei, tentando parecer firme. Ela fez um movimento brusco, avançando alguns centímetros. Meu corpo inteiro reagiu, me obrigando a recuar. Senti o joelho tremer. Precisei de toda a minha coragem para não sair correndo. Fui me arrastando até o banquinho, esperando achar a estátua, e ela estava lá, com a fenda ainda mais aberta. Num impulso, agarrei a estátua e segurei firme. A criatura soltou um som agudo e se contorceu como se sentisse dor. Entendi naquele instante que ela, de alguma forma, estava vinculada àquela peça. A única coisa que consegui pensar foi em destruir aquele troço. Girei a cabeça procurando meu martelo, mas só encontrei uma barra de ferro enferrujada ao lado de umas caixas. Segurei a estátua com a mão esquerda e com a direita bati com a barra contra o barro. A primeira batida arrancou uma lasca. O cheiro podre ficou ainda mais forte, quase insuportável. Bati de novo, agora com mais força, e ouvi o som de barro se partindo. A criatura deu um urro dolorido que reverberou no porão inteiro. Ela cambaleou, parecendo perder consistência. Insisti, golpeando pela 3ª vez. A estátua se quebrou ao meio, revelando que havia uma pedrinha vermelha no interior, meio brilhante. Rapidamente, joguei todo o sal que tinha sobre os cacos e, com a barra, esmaguei a pedra. Um estalo ecoou, e a criatura, no outro canto, se retorceu e caiu de joelhos, dissolvendo-se em uma poeira que se espalhou no ar. A lâmpada piscou mais algumas vezes e de repente se estabilizou, iluminando o espaço de forma contínua. Eu estava suando, tremendo da cabeça aos pés, tentando controlar a respiração. O silêncio pesou nos meus ouvidos por alguns segundos, como se o mundo tivesse parado. Então, meio zonzo, subi as escadas, peguei uma vassoura e retornei para limpar os restos de barro e poeira. Coloquei tudo num saco de lixo, inclusive a pedra partida.
Meu estômago embrulhava com o cheiro impregnado no ar. Depois de limpar o porão, eu ainda não me sentia completamente bem, mas algo tinha mudado. Era como se a atmosfera pesada tivesse sumido junto com aquele ser. No restante do dia, fiquei deitado no sofá, cochilando em intervalos curtos. Quando minha mãe chegou, eu não falei nada sobre o que realmente aconteceu. Disse apenas que estava fazendo uma faxina no porão e por isso me sentia cansado. Ela olhou lá embaixo e de fato viu que estava tudo mais organizado. Ela até me parabenizou pela iniciativa. Eu não quis estragar o momento contando sobre a criatura de barro que quase me fez desmaiar de medo. Fui dormir naquela noite com uma estranha sensação de vitória, mas ainda muito abalado. Alguns dias se passaram e as noites se tornaram silenciosas de novo. Nada de cheiro podre, nada de barulhos estranhos. Certa tarde, enquanto dobrava umas roupas na sala, minha mãe me mostrou um álbum antigo de fotografias, tentando achar alguma foto nossa para colocar num porta-retrato. No meio das páginas, apareceu uma imagem do meu pai segurando um pequeno objeto de barro, sorrindo como se fosse um troféu. Não identifiquei bem o que era na foto, mas parecia a mesma estátua que eu destruí. Tive vontade de perguntar à minha mãe, mas alguma coisa em mim preferiu ficar calado. Talvez ela soubesse mais do que dizia. Talvez meu pai tivesse deixado a peça de propósito. De todo modo, achei melhor encerrar o assunto. Apesar de eu ter vencido o medo, um pensamento não me largava. E se parte daquela presença ainda estivesse solta por aí, nos cantos escuros que eu não enxergava? Já faz alguns anos que isso aconteceu. Contei para pouquíssimas pessoas, porque ainda hoje parece loucura falar em voz alta. Mas posso garantir que o pavor que senti foi verdadeiro. Se alguém me pergunta se acredito em coisas sobrenaturais, respondo que acredito sim, no poder que certas lembranças têm de invadir nossa vida quando a gente menos espera. Eu me pergunto até hoje se o ser de barro não era apenas a dor que meu pai deixou para trás, materializada em algo assustador. Talvez fosse só uma coincidência macabra, nunca vou saber. O que sei é que o cheiro ainda me vem à memória em noites muito silenciosas, como se um fantasma de mofo e abandono rondasse minha mente. Cada um interpreta como quer, mas essa é minha história e eu juro que não inventei nada. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Bárbara. Tenho 34 anos, sou casada e levo uma vida simples na capital. Sempre achei que meus dias mais conturbados tinham ficado lá atrás, naquela fase em que a gente termina a faculdade e não sabe bem para onde vai. Mas há cerca de 6 meses, minha irmã mais velha, Flávia, me ligou no meio da tarde dizendo que nosso pai tinha piorado. Ele estava morando sozinho na casa da nossa família, aquela que um dia já foi cheia de gente e risadas. Minha mãe morreu quando eu ainda era adolescente, então só tínhamos meu pai mesmo. Flávia insistiu para que eu fosse ajudá-la a cuidar dele. Ela dizia que se não fôssemos logo, corríamos o risco de vê-lo partir sem nem termos dado um abraço final. Meus compromissos na capital eram muitos, mas família é família. A casa do meu pai ficava numa região quente, perto de onde passei a infância. Eu me lembrei do cheiro de bolo de fubá que a minha mãe preparava toda a tarde, do jeitinho que a gente ficava no quintal para ver se chovia, coisa rara. Aceitei o pedido da Flávia e na semana seguinte peguei minhas coisas e viajei de ônibus por mais de 10 horas até chegar ao lugar onde cresci. Nesse percurso fiquei pensando em como seria difícil encarar as lembranças que aquela casa guardava. Quando cheguei, notei que quase tudo estava diferente. Inclusive a rua. As casas estavam mais velhas, com muros pintados de cores opacas, e havia um silêncio pesado. Minha irmã me recebeu no portão com um sorriso que parecia mais um pedido de socorro.
Ela me levou até o quarto do meu pai, onde ele estava deitado, respiração ofegante, um lenço dobrado na testa. A idade e a doença o consumiram de forma rápida demais. Fiquei abalada ao vê-lo tão frágil. Ele tentou falar, mas as palavras saíam fracas. Segurei sua mão e senti o osso dos dedos, que pareciam finos como gravetos. Nos primeiros dias, segui tudo que a Flávia me pediu. Cozinhei, dei banho nele com cuidado, higienizei suas roupas e lençóis. Meu pai continuava lúcido, ainda que não tivesse muita força para conversar. Mesmo assim, ele insistiu várias vezes para que todos jantássemos juntos na mesa antiga da cozinha, mesmo que fosse só para ficarmos em silêncio. Certo fim de tarde, ele pigarreou e olhou para a gente. Vocês duas precisam conversar. Sei que estão em pé de guerra por bobagem. Fiquei sem jeito. Pé de guerra talvez fosse exagero, mas a Flávia e eu não éramos próximas. Minha irmã se ressentia porque saiu cedo de casa para trabalhar numa fábrica e acreditava que eu tinha mais oportunidades na vida. Eu, por outro lado, sempre me senti deixada de lado pela minha família por ser a mais nova. Apesar disso, jamais briguei abertamente com a Flávia. Era mais um desconforto do que um conflito declarado. Se tinha uma coisa que nos unia, era a preocupação com o nosso pai. Uma tarde, enquanto arrumava o sótão para acomodar minhas malas, achei uma caixa de papelão cheia de fotos da nossa avó paterna. Ela morou com a gente até morrer. Eu devia ter uns 7 anos. Nunca soube muito sobre ela, apenas que era conhecida como benzedeira. Algumas fotos mostravam minha avó com pessoas da vizinhança, todas parecendo gratas por algo que ela tinha feito. Numa dessas fotos percebi um detalhe curioso. Minha avó segurava um saquinho de pano vermelho, desses usados em oferendas ou simpatias. Minha mãe contava histórias sobre ela preparar chás e ungüentos, mas minha mãe faleceu antes que eu pudesse saber mais. Desde criança, eu ouvia boatos de que minha avó mexia com umas coisas mais pesadas, mas nunca levei a sério. Coloquei as fotos de volta na caixa, mas não parei de pensar no saquinho vermelho. Aquela mesma tarde, Flávia entrou no sótão atrás de mim, meio sem jeito, dizendo que precisava arranjar mais espaço. Notei que ela já tinha guardado algumas malas ali, mas não sabia de quem eram. Entre aquelas malas, vi uma sacola de lona que não me pareceu familiar. Perguntei o que era e Flávia respondeu: coisas da avó. Pai pediu para eu guardar isso depois que ele ficou doente. Não entendi por que ele só pediu ajuda à Flávia para mexer nas coisas da avó, mas preferi não questionar muito. Não estava a fim de provocar atritos. Ainda assim, a forma como minha irmã desviou o olhar me deixou com a pulga atrás da orelha. Com o passar dos dias, o calor da casa começou a me sufocar. De noite, eu tentava dormir com uma brisa que mal entrava pela janela e acordava suando. Acordava também com uma sensação estranha, como se tivesse alguém me observando no breu do quarto. E quando me aproximava das janelas que davam para o quintal, percebia um desconforto maior. Às vezes, surgia um zumbido agudo nos meus ouvidos que abafava todos os sons ao redor por alguns segundos. Bastava isso para eu ficar arrepiada, mesmo sem saber de onde vinha essa sensação. Estava exausta, mas precisava ajudar durante o dia, preparando mingau para o meu pai, dando seus remédios. As enfermeiras que vinham aplicar injeções sempre comentavam que ele parecia não responder bem aos tratamentos. Meu pai, a cada visita, ficava mais abatido. Foi quando as conversas sobre a casa, sobre herança e sobre quem ficaria com o que começaram a surgir. Isso vinha da boca da Flávia quase sempre. Ela soltava coisas como: se o pai morrer, vai ficar o terreno para nós duas. Será que vende bem? Aquilo me incomodava. Eu respondia: não fala desse jeito, ele pode ouvir. Mas meu pai estava debilitado demais. Para completar, percebi que algo no quintal me causava arrepios. A casa tinha um pomar pequeno com 2 mangueiras, um pé de goiaba e outro de limão. Sempre gostei daquele canto verde, mas agora a grama parecia maltratada, as folhas secas. Comentava com Flávia e ela dava de ombros, dizendo que não sentia nada diferente.
Numa madrugada, ouvi ruídos na cozinha. A casa era antiga, então ranger era normal. Mesmo assim, desci para ver. Encontrei as luzes apagadas, mas a janela que dava para o quintal estava aberta. Fui até lá, liguei o interruptor e vi a cortina balançando devagar. De repente, um zumbido agudo tomou conta dos meus ouvidos, abafando o som que vinha da rua e me deixando atordoada por alguns segundos. Me afastei e olhei para o quintal. Não vi ninguém, mas tive a sensação de que um vulto passava rente ao tronco da mangueira mais próxima. Jurei que ouvi um murmúrio, algo parecido com um cântico. Apavorada, fechei tudo e voltei para o quarto, trêmula. No dia seguinte, meu pai estava pior do que nunca. Flávia, visivelmente nervosa, disse que tínhamos que ligar para o pronto atendimento, mas ele negou. Pediu que não perdêssemos tempo. Queria falar de algo importante com a gente. Mesmo muito fraco, ele teve um surto de determinação que o fez tentar se levantar, como se fosse sua última reserva de energia. Puxei uma cadeira, Flávia ficou ao lado dele na cama e ele tentou organizar a fala com muito esforço. Sei que vocês duas não confiam uma na outra. Nem preciso de médium para saber disso. Mas escutem, a casa tem segredos que talvez eu devesse ter contado antes. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade, e continuou. Sua avó fazia rituais para proteger o terreno da família. Ela deixou alguns objetos guardados aqui, para que a gente nunca fosse embora. Ela acreditava que se a gente abandonasse essa terra, a praga cairia sobre nós. Ouvi muita gente dizer que ela fez um pacto para manter fertilidade no nosso pomar, para manter a família unida, a qualquer custo. Meu pai começou a tossir e não conseguiu falar mais. Os olhos dele ficaram marejados, mas não se sabe se de dor ou de tristeza. Ele parecia desesperado para nos alertar sobre algo, mas não tinha forças. Ajudei-o a deitar de novo. Troquei seu lenço. A Flávia tinha os braços cruzados e a certa altura me pareceu que ela já sabia de tudo aquilo havia tempos. Tentei insistir mais tarde, pedindo mais explicações a ela. Flávia desconversou, disse que eram mitos de gente antiga e que não deveríamos perder tempo com lendas. Ela queria mesmo era chamar um médico e cuidar da burocracia do testamento, pois o estado do nosso pai parecia irreversível. Ainda assim, naquela noite fui para o sótão determinada a encontrar a tal sacola de lona. Vasculhei tudo e, enfim, encontrei a sacola no mesmo lugar onde tinha visto antes. Dentro havia um pano amarrado com cordão e dentro desse pano um pequeno jogo de búzios. Mas não era o tipo que se vê em casas de religião conhecidas. Eram conchas grandes, meio foscas, com desenhos que pareciam gravados à faca. Junto delas, encontrei um pergaminho manchado com alguns símbolos que não reconheci. Parecia a caligrafia tremida da minha avó, mas estava quase ilegível. Notei que havia algo escrito que lembrava o nome Flávia, seguido de riscos confusos. Escutei passos na escada e prendi a respiração. Era a minha irmã. Ela entrou sem pedir licença. Você tá fuçando onde não deve. Fiquei assustada com o tom dela. Flávia se aproximou, pegou o pano da minha mão com certa agressividade e o guardou de volta na sacola. Depois se virou para mim. Não mete o nariz nisso. Se o pai descobrir que você andou fuçando nas coisas da avó, ele vai ficar ainda mais agoniado. Volta pro teu quarto. Ela saiu sem me dar chance de responder. Apesar do meu medo, eu sabia que não podia simplesmente esquecer o que vi. Algo me dizia que aquele jogo de búzios não era um amuleto de proteção, mas uma espécie de ferramenta usada em rituais estranhos. Além disso, toda vez que eu lembrava das conchas, um zumbido leve me atingia, como se fosse um presságio desconfortável. No dia seguinte, logo cedo, ouvi meu pai resmungando. Corri até o quarto e o encontrei sentado na beira da cama, respirando com dificuldade, como se reunisse forças que não tinha. Mais tarde entendi que aquele era um último esforço movido pelo pânico do ritual. Ele pediu para ver a Flávia. Ela estava na cozinha, mascando um pedaço de pão dormido, enquanto esquentava a água para o café. Quando chegou, ele falou bem baixo.
Você quer mesmo fazer aquilo? Ela tentou acalmá-lo, dizendo que era pro bem da família. Ele olhou para mim, ainda de olhos cheios d'água. Bárbara, fica longe disso, eu imploro. Não entendi nada e insisti para que eles me explicassem. Flávia deu um suspiro impaciente. Pai e a avó acreditavam que se não fôssemos fiéis aos costumes, a família seria amaldiçoada. Eu falei para ele que daria um jeito em tudo. Não se preocupe, você vai ficar fora dessa história. Só não me atrapalhe. Fiquei arrepiada. Ela falava de um jeito duro, mas também parecia ansiosa, como se estivesse realmente convencida de algo maior. Quando dei por mim, estava sozinha no quarto com meu pai. Ele me olhou de um jeito que partiu meu coração. Parecia alguém que tinha feito algo horrível no passado e agora sabia que não havia volta. A tensão tomou conta dos próximos dias. Vez ou outra, eu via minha irmã encostada na porta que dava acesso ao andar superior. Era como se ela estivesse esperando o momento certo para entrar em um dos cômodos que ficavam lá. Uma noite acordei com sede e fui até a cozinha. Quando passei pelo corredor, ouvi a voz da Flávia. Ela não estava sozinha. Abri a porta de mansinho e a vi subindo para o quarto de costura da nossa mãe, trancado desde a morte dela, carregando o jogo de búzios. Cheguei perto, mas não tive coragem de entrar. Antes que eu pudesse me aproximar mais, um zumbido agudo sacudiu minha audição. Cobri os ouvidos com as mãos, apavorada. Quando recuperei os sentidos, a porta estava fechada. Não ouvi mais nada. No dia seguinte, vasculhei a casa procurando sinais de invasão ou pegadas, mas não encontrei nada, nem mesmo as conchas fora do lugar. Meu pai teve uma crise. A enfermeira que veio aplicar a medicação ficou assustada, pois sua febre não baixava por nada. Ele delirava, falando sobre a avó e pedindo perdão a alguém. Foi então que Flávia soltou a bomba. Bárbara, nós temos que fazer o sacrifício hoje à noite. Fiquei sem saber se ria ou se chorava. Na verdade, só consegui gritar com ela. Que sacrifício é esse? O que você está fazendo? Ela não respondeu diretamente. Pegou a sacola de lona e disse que sairia um momento, pois precisava buscar algumas coisas na venda próxima. Ela partiu, me deixando sozinha com nosso pai. Sentei ao lado dele, troquei o lenço e tentei dar a ele um pouco de chá. Ele quase não conseguia engolir. Em determinado momento, agarrou meu braço com força surpreendente. Esse ritual não devia continuar. Sua irmã ouviu os sussurros da sua avó, mas ela se perdeu nisso. Filha, não deixe que isso se complete. Olhei dentro dos olhos dele, cheios de tristeza. Abracei-o e prometi que não deixaria nada acontecer. Depois fiquei pensando no que eu poderia fazer. Largar tudo e ir embora. Levar meu pai dali. Eu nem tinha carro para isso e ele estava extremamente fraco. Pensei em chamar a emergência, mas ele me implorou para não o tirar de casa. Parecia ter medo de morrer fora daquele terreno. Quando ela finalmente voltou, já passava das 9 da noite. Percebi que Flávia subiu direto às escadas. Decidi tomar coragem e seguir seus passos silenciosamente até o quarto de costura da nossa mãe, que continuava trancado havia anos. Só que dessa vez a porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar e vi que minha irmã tinha afastado alguns móveis e aberto as janelas, deixando a luz fraca da lua entrar. Ela colocou um pano estendido no chão e sobre ele espalhou as conchas dos búzios em círculo. Segurava um frasco de barro que parecia conter um líquido escuro. Flávia começou a cantar baixinho numa língua que eu não conhecia. A cada palavra, eu sentia um zumbido crescente nos ouvidos, como se me empurrasse para fora dali. Criei coragem. Flávia, para com isso, pelo amor de Deus. Ela levantou o rosto devagar. Os olhos dela estavam estranhamente marejados, mas não pareciam tristes. Era como se estivesse em transe. Ela se pôs de pé. Se você não me atrapalhar, vai dar tudo certo. O pai vai descansar em paz. Nós vamos ficar com a terra viva. Mas se você insistir, só Deus sabe o que pode acontecer. Senti uma raiva imensa, gritei. Isso é maluquice, tá trazendo coisa ruim pra dentro de casa.
Ela saiu do círculo e caminhou na minha direção devagar. Meu impulso foi correr, mas me mantive firme. Flávia parou bem perto, sussurrando: "Não sou eu que estou trazendo, já está aqui há muito tempo. A avó deixou uma praga para os descendentes que virassem as costas para essa terra. Ela não queria que a família se separasse. Agora, a gente tem que cumprir a parte final e sacrificar algo para que tudo continue fértil." Sacrificar o quê? Sangue de família. Pai estava disposto a fazer esse ritual antes de adoecer, mas agora não consegue nem se levantar. Eu assumi a responsabilidade. Meus olhos se arregalaram. Minha irmã planejava tirar sangue do nosso próprio pai. Não podia ser. Ela percebeu o meu horror e tomou ar como se quisesse se justificar. "Ou a gente faz isso, ou a terra seca, a família definha. É para nossa proteção, Bárbara." Fui tomada por uma náusea e comecei a recuar. Tentei argumentar: "A gente pode cuidar dele de outra forma. Pode levá-lo a um hospital de verdade. Não precisa disso." A expressão da minha irmã mudou. Ela me segurou pelos braços com força. "O pai não tem mais tempo, não adianta hospital. Se a gente fizer o ritual, ele vai ter uma passagem tranquila e nós vamos ficar protegidas." Foi o que a avó previu. Naquele instante, meu pai apareceu no corredor, se apoiando na parede, e nos viu naquele embate. Eu corri até ele para evitar que caísse, mas ele quase se ajoelhou no piso de tábua. Segurou minha mão e encarou minha irmã. "Flávia, você não tem o direito de continuar isso. Eu errei quando aceitei as práticas da sua avó. Deixei que ela envolvesse você, mas agora me arrependo." Ela abaixou os olhos, parecendo furiosa. Meu pai então puxou o ar e me encarou. "Bárbara, você precisa saber de uma coisa. Foi a Flávia que sempre ajudou sua avó nos rituais. Desde criança. Eu não interferi, porque achei que não tinha nada demais. Mas quando sua mãe morreu, eu descobri que a avó tinha feito um pacto estranho. Ela achava que, se mantivesse a família unida nessa terra, conseguiria reaver a saúde da sua mãe. Mas não deu certo. A raiva da Flávia começou aí. Ela passou a achar que só não funcionou porque a gente não fez o ritual completo. Meu pai começou a tossir e quase desmaiou. Tentei segurá-lo. A Flávia avançou para ampará-lo também, mas ele recuou dela. Ele soltou um gemido de dor. Pude ver que as pernas dele tremiam. Eu o ajudei a descer até a sala. Ele estava suando, quase desfalecendo. Flávia nos seguiu, mas no instante em que chegamos perto do sofá, meu pai sussurrou: "Eu me recuso. Não dou a você a permissão." A mão dele escorregou da minha e ele desabou no chão. Entrei em desespero, gritando por socorro. Flávia se ajoelhou ao lado dele, tentando verificar os sinais vitais. Não sabia se ela realmente se importava ou se tudo aquilo fazia parte da obsessão pelo ritual. Ele abriu os olhos por um segundo, me olhou e disse, com a voz quase sumindo: "É a praga, ela nos consome." Então os olhos dele reviraram e ele parou de respirar. Fiquei em choque, sem reação. Apenas abracei seu corpo. Flávia começou a chorar, mas logo em seguida se levantou e correu escada acima, possivelmente de volta ao quarto de costura. Foi quando eu me dei conta de que meu pai tinha morrido ali, nos meus braços, sem atendimento, sem qualquer ajuda concreta. Passei alguns minutos ou horas sem saber o que fazer. Não liguei para a ambulância, não fiz nada. Minha cabeça latejava. Em dado instante, ouvi gritos vindos do andar de cima. Criei coragem e fui atrás da minha irmã. Abri a porta do quarto de costura e a encontrei ajoelhada sobre o pano, tremendo e tentando jogar mais líquido no círculo de búzios. Mas as mãos escorregavam. Lá fora, a tempestade começava a se armar. Mas dentro daquele cômodo só se ouvia o zumbido que latejava nos meus ouvidos cada vez que Flávia murmurava algo. "A praga já se espalhou", gritou ela, olhando para mim como se eu tivesse culpa. "Você não entende, Bárbara. Não é só o pai que está perdido. Nós somos a próxima geração. Se não oferecer um sacrifício agora, essa casa vai se voltar contra nós. Eu preciso terminar o que a avó começou." Meus olhos marejaram.
Pensei na minha vida fora dali, no que eu deixei na capital. Por que eu fiquei? Por que não levei o meu pai embora? A culpa me consumia. Senti um peso nos ombros, como se alguém estivesse me apertando. Tive a impressão de que uma sombra passava pela fresta da janela, mas não consegui distinguir se era só a tempestade ou alguma presença bizarra que cercava a gente. Com a respiração acelerada, me afastei de Flávia. Você matou o pai, eu disse sem pensar duas vezes. Se tivesse chamado socorro, talvez ele vivesse mais um dia, uma semana ou o que fosse. Mas sua obsessão com essa praga só fez tudo piorar. Ela respondeu com uma calma arrepiante. Você ainda não viu nada? Começou a chover forte de repente e corri para a sala com o corpo tremendo. Encontrei o corpo do meu pai estirado no mesmo lugar. Telefonei para a polícia, mas ninguém atendeu de imediato. Chamei a emergência, deixei tudo pronto, avisei que precisava de socorro urgente porque meu pai tinha acabado de falecer. Falaram que enviariam uma equipe. Senti uma secura na garganta. Quando olhei para a escada, não vi mais a Flávia. Nem sinal do jogo de búzios ou do pano. Era como se ela tivesse desaparecido no meio da noite. A ambulância e a viatura chegaram horas depois, pois a região ficava distante e as linhas estavam congestionadas. 2 dias depois, prestei depoimento, mas o delegado disse que, sem autópsia prévia, seria tratado como morte natural. Quanto a Flávia, registraram seu desaparecimento, mas não havia pistas. Nesse meio tempo, algumas tias e primos distantes vieram prestar condolências. Disseram que me ajudariam no velório, mas tudo aconteceu muito rápido. No final ficamos eu, o caixão fechado, o cheiro de café requentado na cozinha e a chuva fina batendo no telhado. Enterramos o pai num cemitério próximo com a presença de poucos parentes. Eu não sabia o paradeiro da Flávia e, sinceramente, não queria encontrá-la. Por 2 semanas, morei sozinha naquela casa, resolvendo papéis e entrando em contato com cartórios. Cada dia que passava, o pomar parecia mais doente. As folhas das árvores ficavam murchas e caíam. Os frutos apodreciam antes de crescer. O chão exalava um leve odor de mofo. E vez ou outra, o zumbido agudo voltava a me atormentar, me fazendo largar tudo para cobrir os ouvidos. Tinha noites em que eu acordava e via pela fresta da janela do meu quarto uma figura vagando entre as árvores. Não sabia se era minha imaginação ou algo real. Numa madrugada, arrumei minhas malas para ir embora. Não suportava mais ficar ali. Quando enfim saí, fechei a porta da casa e olhei para o quintal pela última vez. Os galhos estavam secos, como braços retorcidos apontando para o céu. Parecia que toda a vida daquele lugar tinha sido sugada. Uma brisa me atingiu e por um instante um zumbido suave me fez estremecer. Em seguida fui para a rodoviária e retomei minha vida na capital, torcendo para nunca mais ouvir falar de praga ou de qualquer ritual. Passei 3 meses tentando vender o terreno, mas não recebi propostas. Quase todo mundo sabia que o local estava amaldiçoado. Não usavam exatamente essa palavra, mas diziam que as árvores estavam completamente podres e que nenhuma construção valeria a pena. Eu pensava, foi isso que a avó deixou pra gente, uma herança de dor e medo? Fui perdendo as esperanças, até que há 2 semanas recebi uma carta estranha, sem remetente, com poucos dizeres. A terra vai te chamar de novo. Eu estou lá, esperando. Reconheci a caligrafia da Flávia na hora. Joguei a carta no lixo. Tentei esquecer. Mas noite passada sonhei que estava naquela casa subindo as escadas para o quarto de costura e vi a minha irmã de costas, ajoelhada sobre um pano manchado. Ela cantava a mesma melodia que ouvi naquela noite, só que desta vez o corpo do nosso pai emergia do piso de madeira retorcido, os olhos abertos, como se fosse arrancado das sombras. Acordei gritando, com uma pressão insuportável nos ouvidos e senti aquele zumbido como se fosse ecoar para sempre na minha cabeça. Agora escrevo isso ainda abalada, tenho a impressão de que a praga não acabou, de que a família nunca se livrou do pacto que a avó fez.
Seja lá o que Flávia pretendia, ela acreditava fielmente que estava protegendo a linhagem. Talvez ela ainda ache que pode de alguma forma voltar à casa e completar o ritual. Por Deus, eu espero que não. Só sei que não vou pôr os pés naquele lugar de novo. Se é que ainda está de pé. Conto tudo isso aqui porque sinto que estou fugindo de algo que não é possível fugir. Se a praga está mesmo na terra, pode se espalhar de forma que eu ainda não entendo. Às vezes, acordo de madrugada e sinto o zumbido latejando na minha cabeça, mesmo na cidade grande, longe de onde nasci. Parece que a semente ruim foi plantada e que cedo ou tarde vai germinar. Não sei se acredito realmente em maldição, mas não encontro outra explicação para tudo que vi. Às vezes me pergunto se a pessoa que estava com a Flávia naquele cômodo era a própria avó ou uma forma que ela assumiu. Não sei. O que eu sei é que desde que meu pai partiu não encontrei mais paz. Temo que de um jeito ou de outro acabei trazendo essa praga comigo. E se a Flávia resolver me procurar, tenho quase certeza de que essa história vai recomeçar. É como se estivéssemos todas presas a um laço podre que se arrasta por gerações. E eu não sei se há uma maneira de cortar isso. Acho que a última palavra não foi dada. Apesar do medo, só me resta tentar viver, esperando que tudo não passe de uma assombração na minha cabeça. Mas no fundo, sinto que o ciclo não terminou. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.